Tássio. Tô na luta. 50-13. Olá, meu povo. Meu nome é Matheus. Tô aqui junto com Kinara. Nós do Paraíba Threads hoje temos a honra e a gratidão de receber Tássio Teixeira, candidato a deputado federal pelo PSOL. Dispensa apresentações, né? Mas ainda assim, a gente tá aqui hoje para conversar um pouco, para entender um pouco da trajetória de Tássio, para entender um pouco das ideias deles e das propostas que ele tem agora para essa campanha de deputado federal 2022, na eleição mais importante das nossas vidas. Tássio, muito obrigado. Kinara, falar alguma coisa? Não, né? Já falou tudo aí. Quero agradecer também, né, pela presença de Tássio. Também tô aqui muito feliz com esse convite. Nossa, pra você, eita. Com esse convite. E é isso, né? Bora conversar. Bora, Dali. Saber quem é Tássio. Bora embora. A alegria é toda minha de estar sendo recebido por vocês do Paraíba Threads, Matheus, Kinara, poder conversar com esse público tão especial que acompanha o trabalho de vocês e que acompanha também a minha caminhada política aqui no estado da Paraíba. Você sabe que o nosso público é um público mais jovem, né? Um pouquinho mais jovem, né? O pessoal fala, mas vocês são tão novinhos. E a gente sempre conversa com pessoas sempre mais velhas que a gente. Então, hoje vai ser um dia muito bom, vai ser bacana porque a gente vai esmiuçar mais as ideias, transformar numa linguagem mais simples e fazer com que as pessoas se interessem, né? Hoje, esse vídeo, esse áudio, seja lá por onde é que você está ouvindo a gente, pode ser o despertar de uma carreira política de alguém. Sim. Então, E dizer que talvez não seja tão mais velho assim, às vezes o cabelo branco engana, mas são só 44 aninhos aqui, talvez nem o dobro que de vocês, pra gente estar conversando com essa turma mais nova. 44 nasceu em que ano? 77. 77. 1977. Que dia? Que mês? 31 de outubro. Dia do Saci. Dia da mãe, né? Exatamente. Dia do Saci, dia das bruxas. Filho de quem, Tássio? Rosimar, minha mãe, linda, mulher incrível, e de Tarcísio. Minha mãe criou a maior parte da vida a gente sozinha, né? Meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade. Então, nasci em Iguatu, no sertão do Ceará. Quando meu pai faleceu, minha mãe leva a gente para casa de minha avó, que é uma cidade pertinho, que é Mombaça, que ficou muito conhecido, não positivamente, nos anos 80, quando o Sarney era presidente, viajou e o presidente do Congresso Nacional assumiu a presidência do país e pegou pegou um avião e levou toda a comitiva do palácio para Mombaça. E a capa das revistas era Mombaça, capital por um dia, né? Então aquele dinheiro público que levou toda a estrutura de um país para uma cidade no sertão do Ceará, simplesmente pelos interesses políticos de uma pessoa que naquele momento pontual estava como presidente, né? Então fiquei nesse tempo em Mombaça, mas ainda antes de fazer 5 anos de idade, minha mãe levou eu e minha irmã. Se eu tinha 3 anos quando meu pai faleceu, minha irmã tinha 2 meses, né? Então minha mãe levou a gente para lá onde estava meu avô e minha avó, felizmente vivos ainda. Meu avô tem 100 anos, minha avó 90. E com 5 anos de idade a gente já estava em Recife. Ela levou em busca de outros espaços, como muitos de nós sertanejos e nordestinos. Uns vão lá para São Paulo e os outros ficam nos grandes centros aqui mesmo no Nordeste, né? Então eu chego em Recife com minha mãe e minha irmã no começo dos anos 80, com minha tia, que já morava lá, com meus primos. Então a gente sempre muito próximo ali, desbravando esse Brasilzão. Tássio, a gente tinha um Brasil nesse período de 77 ao início dos anos 80. No final da ditadura, a ditadura já estava caindo mal das pernas, a gente já estava ali. Você nasceu no governo Geisel, e a gente entrou no governo Figueiredo. Como é que era o Brasil naquela época? Você, com as suas visões de hoje, com as lembranças que você tem daquela época, como era esse Brasil naquele tempo? Nesses 5 anos que eu cheguei em Recife, eu ainda tenho outros 2 anos de Ceará. Um em 89, que eu morei com meu tio e minha irmã estava com minha avó já por conta das dificuldades mesmo de momento. A gente se dividiu ali um pouco a família. Já tinha o meu irmão mais novo também, que ficou com minha mãe. E um outro ano que a gente voltou para Mombaça, né? Eu não lembro exatamente este ano aqui, mas era nesse começo ainda ali dos anos 80.
E por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma lembrança muito nítida desse período da ditadura. Eu, muito criança, não sei se primeira ou segunda série, né? Não era essa história de primeiro ano, segundo ano. A gente tava nas séries ainda ali naquele período. E na bodega, na frente da minha escola, tinha lá os pacotão de achocolatado nas prateleiras da bodega, com uns carimbos bem grandes assim, proibido venda, né? E na minha cabeça, se é proibido venda, como é que tá na bodega? Mas essa é a realidade da ditadura militar no nosso país. A corrupção escancarada e a gente sem poder questionar, né? Eu criança não tinha noção do que era tudo aquilo, mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. Hoje, se você tem algo como proibido venda em uma bodega, qualquer um de nós vai ligar ou para uma polícia, ou para o Ministério Público, ou para quem mais? Para o Tribunal de Contas, a depender dos níveis de conhecimento de cada um, mas todo mundo sabe que aquilo é errado e tem coragem de denunciar. Naquela época, por que acontecia? Porque as prefeitas, os prefeitos, os gestores do momento estavam atrelados com os generais, eram protegidos por eles, não poderiam denunciar. Então hoje nós temos uma democracia onde a gente pode denunciar. Então era assim que eu via a minha lembrança de ditadura militar enquanto criança. Eu não tenho uma lembrança das diretas. Outra memória política que eu tenho desse momento foi quando Tancredo ganhou as eleições indiretas e eu vi as pessoas saindo nas ruas, comemorando, né, tal, pá. Mas eu não tinha noção do que era aquela comemoração. Eu sabia que era uma coisa boa, o povo estava feliz, estava vindo alguma coisa diferente para o nosso país, mas não tinha como saber, tão criança, o que era aquilo. Mas são as lembranças que eu tenho de momentos políticos daquele período e que me permite hoje conseguir fazer uma avaliação, né? Hoje eu olho para trás e digo, aquilo ali era isso, né, que a gente hoje está combatendo. Então, quem vem hoje defender aquele período é porque sabe muito bem o que acontecia e quer se aproveitar do jeito deles, do que era permitido a toda forma lá na ditadura militar, que é responsável pelas milícias que existem no Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, tá? Vem desse período também. Então, importante que as pessoas fiquem atentas e ditadura nunca mais. Você estava falando que desde criança você viu, né, a placa e já sabia que aquilo dali estava errado. Não sabia como correr atrás de alguma coisa para mudar aquilo dali, mas já quando viu aquela placa sabia que estava errado. Como foi esse despertar para a política? Foi o Tarcinho? Foi já Tássio médio? Já Tássio grande? Que Tássio foi esse, né? A primeira vez que eu gazeei aula, Kinara, foi em 92 para ir para um ato do Fora Collor. Era a 8ª série. Eu estudava no Colégio Salesiano, lá em Recife. Fui sozinho, eu vi aquelas coisas acontecendo, sabia que ia ter o ato e fui-me embora para esse ato acompanhar aquela mobilização. Também sabia que tinha algo errado, né? Mas também não tinha uma profundidade mais completa do que isso, porque eu não tinha ninguém na minha família que vinha de uma tradição política ou de militância ou nada do tipo. Eu sabia das dificuldades que eu vivia naquele período, principalmente do que foram os anos 80, e que a gente tinha que ter algo melhor para nós. Ainda não me identificava enquanto classe, né? Me identificava enquanto povo, enquanto sociedade, mas de uma forma muito ampla. Então eu tenho esse outro momento pontual de 92, mas eu entendo que o meu despertar orgânico na política, como foi sua pergunta, chega em 97, já no 3º período do meu curso de serviço social na Universidade Católica de Pernambuco, quando eu entro para o diretório, o DA, Diretório Acadêmico do curso de serviço social. Mais à frente, entro para o Diretório Central dos Estudantes. Então, é nesse período quando eu começo a me compreender enquanto classe trabalhadora, enquanto povo, mas tem lado nesse povo, né? Quando a gente olha povo, é todo mundo, né? É o Brasil. Mas quando a gente olha classe, não, eu estou aqui com os que vivem do trabalho e não com os que exploram o nosso trabalho. Então, eu entendo que esse é o meu despertar político, esse é o meu momento, dizer aqui eu posso ajudar mais, eu posso contribuir mais e eu quero me envolver nesse processo de organização social. Qual era a trilha sonora que estava nesse plano de fundo do seu despertar político? De 92 a 97 ali.
Eu sei que estava em Recife acontecendo o Mangue Beat. Estava lá efervescendo a cena cultural Mangue Beat. Chico Science já estava lá, junto com a Nação Zumbi, junto com o Fred 04, junto com aquele pessoal todo, que era um pessoal politizado. Não era apenas cultura, era uma cultura que despertava pensamentos. Você foi impactado por isso nessa época? Muito. Eu tenho um primo mais velho, Matheus, que me ajudou muito a conhecer outras músicas, né? Se eu escutei nos anos 80 Titãs, Legião, ainda adolescente, muito novo, eu fiz em 92, eu ia fazer 11 anos, né? Não. 87, 10... Eu ia fazer 14 anos, né? Eu ia fazer 14 anos ali no final de 92. Ainda ia fazer 14 anos. Então, a música pra mim era eu lembro do Funk Brasil, escutava com meus amigos, né? Lembro de alguns pagodes que tocava na época. Isso aí, inclusive, até a vida adulta eu segui minha irmã. Quando minha irmã foi embora com o marido dela pra São Paulo, eu perdi os pagodes, porque meus amigos não iam. Era tudo mais cult, mas isso ou aquilo. E eu perdi minha ida pra os pagodes ali de Recife na época. E com esse meu primo eu tive acesso a outras músicas. E mais à frente, o movimento Mangue Beat, ele dá um start, assim, junto com a minha militância também. Né? São algumas descobertas. Quando a gente vai em 90, eu disse que 89, né? Antes que eu tava com esse meu tio lá em Fortaleza. Minha irmã tava em Mombaça com minha avó e meu avô. Em 90, minha tia, que é enfermeira, que já tava a primeira a ir para Recife, ela compra um apartamento. E o apartamento que ela morava antes, o kitnet, ela entrega pra gente morar. Então era eu, meu irmão mais novo, minha irmã, minha mãe nesse kitnet. Lá, nós não tínhamos... Eu lembro que o fogão... Depois eu volto pra música, tá? Não, dizer só porque eu tô dando essa viagem aqui. Eu adoro viagem. Eu lembro que um fogão que a gente tinha, que tinha sido um outro tio que tinha dado, ele era um fogão de 2 bocas, só que ele tinha um forninho. E eu lembro a mãe foi fazer um bolo pra comemorar que a gente tava todo mundo junto ali, né? Quando ela botou esse bolo, minha mãe cozinha divinamente. Quando ela botou esse bolo pra cozinhar, começou a queimar o taco da casa. O taco é aquele piso de madeira, né? Que pouco existe hoje, mas ainda tem algumas casas que tem. Então queimou o taco, estragou o bolo, a gente ficou rindo e brincando. E a gente também não tinha relógio, né? Minha mãe ia com o relógio dela trabalhar. E pra gente ver a hora de escola, de eu levar meus irmãos, de arrumar as coisas, a gente ia pra um escritório que era no meio do corredor. E ele ficava com a porta aberta. E a gente via a hora lá e sabia que estava perto de ir. Um pouco depois, minha mãe compra um rádio-relógio com um aparelho de CD. Então, ali a gente tem já ouvir um rádio, olhar a hora, se organizar melhor. E tinham 3 CDs que eu escutava muito. As promoções que existia, sempre vinha. Por isso que era só esses 3, porque era só na promoção, que CD naquela época era muito caro. Hoje ninguém nem mais compra CD, né? Então, era o Ku Klux Klan, de Chico César, que se fosse ainda vinil ia furar tanto que eu escutava. A primeira relação direta ali com a Paraíba, ou ter arranhado, é verdade, com a Paraíba. O outro era Boca Livre, que minha mãe gostava muito, eu aprendi a ouvir. E aquele Arroz com Feijão, salvo engano, de Daniela Mercury. Eram esses 3 CDs que tinha em casa ali, que a gente ouvia muito. Se contar os axé, né? Eu falo do pagode, mas os axé da época, eu com minha irmã, a gente ia muito também. E o meu primo, começa a me apresentar outras músicas. Fala, escuta aí, Estácio. Tá, então... Isso vai ampliando. Não deixei de ouvir, gostar, nem de ir pro show de axé, nem ainda continuei indo, continuei curtindo, que eu sou da farra, sou da brincadeira, né? E ampliei isso. Outra, que pra mim foi um achado, foi com os amigos do prédio, onde pela primeira vez eu pude ter amigos mesmo, porque antes eu me mudava muito, né? E lá eles me apresentaram Paulo Diniz, uma figura que inclusive teve muito pouca visibilidade, a morte dele no último período, pra grandeza que ele é para a música brasileira. E um outro amigo que me apresentou o Raul Seixas. Então ele viu que eu gostei tanto, inclusive que ele me deu o CD dele de Raul. Minha filha, o nome dela é Luar, que é o contrário de Raul, né? Já peguei de uma música dele.
Se fosse menino ia ser Raul, se fosse menino ia ser Luá, isso já estava certo, né? E pra mim Raul é um dos maiores, assim. Até eu chegar aqui e ver um que eu gosto tanto quanto ele, que é o Jackson do Pandeiro. Que eu conhecia só os clássicos, mas aqui na Paraíba eu consegui conhecer e me aprofundar mais na história de clássico, que pra mim é um gênio, assim, da nossa música. Então, com essa aproximação desses amigos de Recife e do meu primo, e naquele momento tinha uma outra turma que eram amigos dele, né, que são 3 anos mais velho que eu, né? Então eram mais amigos dele do que meus amigos. Só que eu me aproximo, começo a andar com essa turma, e essa turma ia para a soparia, lá no Roger. Pina, soparia do Roger, que era onde muito disso acontecia. Muito disso acontecia, né? Então, ali eu comecei a me aproximar e a conhecer esse som, e o baque passou a ser parte da minha vida, né? Dali veio o afoxé, dali veio o maracatu rural, dali veio o mangue beat com todas as suas variações, né? Você tem o mangue beat com o Mundo Livre, que é uma coisa extremamente alternativa, inclusive com um trabalho novo fantástico. Tem o Chico, que é o fronte de batalha público disso, mas o Fred 04 ele é um dos cabeças do processo organizativo. Quem muita gente não conhece, vale a pena demais conhecer o Fred 04, conhecer o trabalho do Mundo Livre, que era uma das cabeças pensantes ali. Ele chegou inclusive a depois ser secretário do governo João Paulo de Cultura lá em Recife. Tem a turma do Mestre Ambrósio, que era uma pegada mais raiz, que depois rompeu e Siba vai construir um outro trabalho, né? Então essa turma, ainda tinha Cascabulho com outro perfil, tinha o pessoal do punk rock com Devotos do Ódio, tinha Matá-la na Mão, que era uma outra de punk rock, Faces do Subúrbio, um hip hop com rap. Então o movimento mangue, ele é muito maior do que o que algumas pessoas vivem. Isso só na música, né? Só na música, exatamente, fora as outras expressões culturais que existem, né? De dança, de artes plásticas. Então essa turma fez uma história muito grande. E esses amigos do prédio, lá no centro do Recife, que eu começo a me relacionar, eles fazem parte de uma quadrilha, faziam parte, inclusive essa quadrilha está para retomar agora, que era Pisa no Espinho, que era campeã nacional da competição que a Globo organizava. E nos ensaios da Pisa do Espinho, quando a Pisa do Espinho, o pessoal chamava Pisa, né, terminava e saía, quem ocupava para aproveitar o som e fazer esses ensaios e tudo, era a turma do Mangue, que boa parte estava lá em Rio Doce, nesse processo organizativo. Então, eu tive muito próximo disso. E aprofundo isso, eu escuto e curto até hoje todo esse som. Vou para show, tem a banda Ed, a outra banda que teve recentemente aqui. Então, eu conheço essas pessoas e quando eu chego na Paraíba em 2007, eu já estou muito mais aberto para essa gigantesca arte que a gente tem aqui, essa gigantesca vida musical que a gente tem. Então, sem sombra de dúvidas, esse movimento ele é fundamental na minha formação cultural, né? Fundamental. Eu costumo dizer que eu não escolhi onde nascer, nem onde crescer, né? Nasci no Ceará, fui levado para Pernambuco, mas em 2007 eu escolhi estar na Paraíba. Escolhi estar na Paraíba e não só por conta do concurso, que eu passei em um concurso depois que o salário era até maior, que era o Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas eu optei por continuar aqui e estou como assistente social no Ministério Público da Paraíba, porque eu sei que aqui é meu lugar. Coisa boa. Quando você, nesse período, nesse final dos anos 90, você começou a ter esse despertar cultural, esse despertar político, qual era o teu principal objetivo? Qual era a tua principal preocupação? Qual era o sonho? Qual era o problema que você queria resolver, que você sonhava em resolver? Nessa época, assim, qual era o grande X do mundo? Hoje a gente tem o bolsonarismo, hoje a gente tem o fascismo. Quem começa, nós jovens que começa a se interessar por política, a gente tem esse grande objetivo, hoje. Mas nessa época, a gente estava no primeiro governo FHC ainda, a gente aí estava ali numa situação política mundial pós-Guerra Fria, os Estados Unidos começando a dominar o consumismo no mundo todo, já estava imperando. O que era que passava nessa cabeça de um estudante de serviço social com um mangue beat na cabeça? O que é que passava? A luta pela educação pública, gratuita, laica e de qualidade, né? Eu não tive acesso à universidade pública naquele período, me formei na Universidade Católica de Pernambuco
E a luta pela redução das mensalidades era algo que movia o nosso movimento, mas que ao mesmo tempo a gente não se prendia a isso. A gente entendia que todos nós que estávamos naquela universidade deveria ter direito a uma universidade pública. E a gente se movimentava muito em torno dessa pauta. E como eu coloquei que o despertar orgânico foi aí, na época da faculdade, então eu entendo que essa mobilização coletiva pela redução das mensalidades, que é uma coisa muito objetiva da minha vida e da vida dos demais, aí eu tinha metade de bolsa, outra parte minha tia de Fortaleza ajudava, e assim a gente ia conseguindo tocar a vida e fazer o curso, e ao mesmo tempo ampliando, fazendo sempre articulação com as outras universidades públicas que existiam, para ter um curso que fosse para todos. Mas quando eu me organizo coletivamente, vem disso, dizer, ó, isso está errado, eu estou fazendo o meu curso aqui, mas era para eu estar lá, era para todo mundo estar lá na universidade pública, né? Onde hoje minha filha, semestre que vem, ela começa a fazer educação física na Rural de Pernambuco, lá era para ser o lugar de todo mundo. Quando antes eu estava nos anos 80, como criança, eu sabia que tinha algo errado, eu dizia, ó, não é certo eu, enquanto criança, ter que ficar com minha mãe em menos de um ano, mudando em mais de 3 apartamentos, porque as inflações dos anos 80 não permitiam a gente fincar no canto. Aquelas mudanças me incomodavam, eu sabia que estava errado, mas errado por quê, né? Não tinha como ter noção desse todo. Quando, no momento de carestia, que era os anos 80, quando a gente tinha que comer hambúrguer de soja, almôndega de soja, né? Carne moída de soja, porque não dava para comer a carne, a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Até hoje eu não como soja, tá, gente? Eu acho que foi tanta soja. Eu adoro soja. Você tava falando aí, eu tava... Foi tanta soja naquele período que eu acho que é por isso que eu não como soja mais. Então, eu sabia que tinha algo errado, né? Quando a gente se mudou, eu peguei uma grande cheia na primeira metade dos anos 80, que eu lembro de minha tia, minha mãe, meu tio pendurando as coisas, inclusive pendurando as crianças, né? Onde podia, e vendo os ratos nadar e a gente morrendo de medo. Então, você tem lembranças soltas desses anos 80 que você percebe a injustiça. Você percebe o que deve ser transformado, mas sem uma noção dessa organicidade. Então, quando eu chego na faculdade, que eu percebo que tem mais alguma coisa errada, que é a falta de universidade pública para todo mundo, só que qual é a diferença? Lá, Kinara, eu encontro pessoas organizadas dentro do diretório acadêmico. Eu encontro pessoas organizadas dentro do Diretório Central dos Estudantes. Pessoas organizadas em partidos políticos onde eu pude perceber, esses partidos estão do lado da classe trabalhadora. Esses outros, para eles está tudo bem, essas injustiças todas que eu dizia antes. Então, esse coletivo me permite perceber que é possível a gente trabalhar coletivamente. Então, esse despertar vem desse momento por isso. E como eu estava já em um movimento dentro da universidade, dentro da educação, não podia ser outra pauta. Assim como a redução das passagens. Eu sou militante da redução das passagens de muitos anos lá. E em 2007, quando eu chego aqui na Paraíba, lembro de reuniões no anfiteatro lá na Universidade Federal, no campus da Universidade Federal da Paraíba, onde o meu primeiro ato público foi pela redução das passagens. Então, o direito à cidade é algo também que me move desde aquele período. Ou seja, são as condições objetivas que diz para onde a gente vai e o que a gente quer, de fato, transformar e lutar de forma coletiva. Isso que tá falando, Tássio, da carestia, do acesso à cidade, é uma coisa que a gente tá vendo hoje em dia, né? Então, o que é que tu acha que mudou? De onde tu fugiu para onde tá indo, né? De onde foge para onde vai. Daquela época, das mudanças e do que voltou. O que tinha melhorado, que voltou. Quais foram as mudanças dessa época? Ou as semelhanças, né? Pra agora. Não bate um desespero não, bicho. Vê que o Que a gente tá voltando. passado tá voltando. Bate. E eu tenho batido muito, Matheus, nessa tecla da soja e do apartamento, das mudanças, exatamente porque para mim essas são referências de criança. Sim. Né? São referências de criança. De lembrar que a gente não podia entrar no supermercado, se a gente não tivesse o dinheiro num dia aqui no outro, aquele dinheiro não dava mais para nada. Essa é a realidade. Vocês não viveram os anos 80. Muito do público de vocês que está acompanhando a gente aqui, o Paraíba Trend nessa conversa de hoje, não viveu os anos 80.
Então a avaliação que foi feita dos governos de esquerda que nós vivemos era a avaliação, por exemplo, que nós do PSOL tínhamos de ser oposição. A gente nasce de uma divisão do Partido dos Trabalhadores. Eu nunca fui do Partido dos Trabalhadores, mas reconheço a história de luta do Partido dos Trabalhadores enquanto formação da nossa classe dos anos 80 até aqui. Mas tínhamos diferença, tanto que daí veio o PSOL. Então, essas diferenças que a gente apresentava era a diferença que muita gente via. Inclusive alguns que caminharam contra esses governos, mas foram favoráveis ao golpe. Nós do PSOL fizemos oposição, mas dissemos, golpe não. Isso é um ataque à democracia, isso é um ataque não só para impor um governo que a gente não elegeu, mas é um ataque para retirar direitos. E foi o que aconteceu. De 2016 para cá, que era o que o pessoal dizia, não tem que ser reúne, tem que ser mais universidade pública, não tem que ser professor substituto, tem que ser concurso público para professor, não tem que ser simplesmente segurar aquelas pessoas que estão acampados, é preciso garantir que sejam assentados, que faça reforma agrária, é preciso avançar na demarcação das terras indígenas, né? Então, a gente dizia tudo isso. Não pode fazer a reforma da Previdência que atacou o servidor ali no primeiro ano do governo Lula. Mas quando vem o desgoverno Temer e Bolsonaro, eles pegam em 6 anos e tudo. Eles acabam com a aposentadoria. Começa a fechar vaga nas universidades. Corta a assistência estudantil. E muitas pessoas começam a sair da universidade pública sem ter condições sequer de ter continuidade naquele espaço. Tira os direitos trabalhistas. Corta concurso público. Então, a gente fazia críticas, mas tudo aquilo que acontecia, esse desgoverno é muito pior. Não é só porque ele não faz coisa nova, ele desfaz tudo. E o que ele não consegue fazer, né? Ele não consegue apagar a luta dos indígenas, dos povos indígenas e dos indigenistas. Mas quando ele faz uma declaração anti-indígena, ele fortalece e encoraja os bandidos do norte para massacrar e matar literalmente os povos indígenas. Principalmente no norte e no centro-oeste, mas os nossos povos indígenas na Paraíba também são vítimas de violência cotidiana. Isso é importante que se diga. Tanto Potiguara como Tabajara ou os Cariri, que ainda lutam por uma reorganização e um reconhecimento, né? Estão ainda em uma etapa atrás que o povo tabajara nesse processo de reconhecimento. Então nós entendemos desde 2016 que não tinha como caminhar em outro caminho que não com o Partido dos Trabalhadores, o PCdoB, o PSTU e outros partidos do campo popular que a gente precisa estar junto para enfrentar essa ultradireita que aí está. Então sim, não tenho dúvida nenhuma, Kinara, Matheus, que o que está pior pode ficar muito pior. Quando a gente acha, pior não fica, fica. Igual desenho animado. Tá caminhando, de repente vem aquela chuva assim, pior que tá não fica, cai uma chuva só em cima de você. Então acho que é a caricatura desse desgoverno. Se a gente não consegue eleger o presidente Lula no primeiro turno, a gente vai ter um questionamento desse processo eleitoral gigante se a gente ganha no segundo turno. Tem que ser no primeiro turno essa vitória. E depois de ganhar as eleições, tem que garantir a posse no dia 1º de janeiro. E depois de garantir a posse, a gente tem que garantir, cancelar todas as medidas anti-povo que foi de 2016 até agora. E garantir que não tenhamos novos golpes. Garantir que o governo vai até o final. Então, temos que estar atentos, porque se esse que aí está é reeleito, tudo vai por água abaixo de uma vez por todas, porque não vai ter resistência certa, vai se achar extremamente empoderado para literalmente continuar matando o povo brasileiro. Desde pequeno a gente pode perceber que você observava um problema e se organizava para agir. Isso aconteceu no Venda Proibida, né? Dessa observação, enfim, em várias falas a gente percebeu isso. De 2016 para cá você observou tudo isso. Como você se sentiu? Se puder compartilhar com a gente, vendo todo esse avanço, como eu falei, não bateu um desespero, ver que tudo está voltando. E como é que você está se organizando agora? Né? Assim, você vai ser candidato à Câmara Federal. Espero que ganhe. Para morar em Brasília e estar lá combatendo de perto, de frente,
com mais 512 colegas, e assim, vai ter um papel importantíssimo. Como é que você imagina esse passo da organização? Assim? Essa dor que agora está sendo combatida com organização. Se for 512 colegas, vai ser ótimo, Matheus. Mas vai ter um monte de bandido que, infelizmente, ainda vai continuar lá e que eu não quero nem como colega, não. Que a gente vai enfrentar mesmo duramente dentro do Congresso Nacional, né? Eu tive um momento de mais medo, digamos assim, de maior preocupação, que foi, pontualmente, algo que mexe com o meu coração, que é minha filha. Minha filha é bissexual e a gente sabe que a população é o povo que vem sofrendo mais, junto com mulheres e negritude. Então, naquele momento, pós-vitória de Bolsonaro, eu fiquei muito tenso, porque ali os números já começaram a crescer. Países como a Noruega já recebia população LGBT, dizia, se vocês quiserem vir para cá, a gente recebe como refugiado, porque é um país que já sabia os rumos que a gente estava tomando. E conversando com a militância, com os ativistas LGBTs que ia mais aqui no estado, aquela minha preocupação ela só aumentava. E quando eu fui conversar com ela, o meu orgulho foi muito maior, né? Ela disse, não, pai, você tem que estar aqui mesmo, porque eu tenho um primo que mora no Canadá. Eu digo, filha, você não quer ir estudar lá, não? De repente, fazer ela, não, quero continuar aqui, quero estudar aqui, quero enfrentar isso aqui, e a gente vai sim conseguir retomar. Então isso enche a gente também de orgulho e encoraja pra gente seguir. Porque coragem é uma palavra que me marca muito, assim, eu escuto muito isso das pessoas. No começo eu dizia assim, mas por que coragem? Isso é algo que é pra todo mundo fazer, por que coragem? Porque é coragem você enfrentar as oligarquias. Porque é coragem você dizer que a milícia precisa ser acabada. Porque é coragem dizer que esses caras da ultradireita, que ameaçam literalmente a vida das pessoas, precisam ser presos. Isso não é para ser tido como um ato de coragem. Isso é para ser tido como um ato de cidadania de todo e qualquer um. Mas, infelizmente, o medo que esse desgoverno vem impondo é muito grande. E a política, infelizmente, ela é passada como se não fosse um lugar comum. Ela é passada como se fosse algo só para rico. Tem uma história aqui, Nara, que eu acho muito legal, eu repito ela para onde eu vou. Minha companheira é professora, né? Na época das eleições, eu acho que foi nas 2014, que eu fui candidato a governador pela primeira vez, ela estava dando aula na escola lá em Cruz das Armas, e uma criancinha chegou para ela e, tia, a senhora é esposa daquele homem da televisão, né? Aí ela, sou, é candidato a governador. Ela, então a senhora mora naquelas casas grandes, com piscina, com carrão, com não sei o quê. E aí quando ela foi descrever o apartamento da gente, a menina olhou assim, como assim, né? Como assim? Veja, a sabedoria daquela criança, né? Ali no ensino fundamental. Olhando para a política e dizer, esse é um lugar que não é para mim. Distante. Eu não tenho acesso. Não é para minha mãe, não é para meu pai. Ela ali, talvez lá na frente, ela faça feito o Tássio que lembrou daquele momento pontual. Talvez ela diga, caramba, ali foi a primeira vez que eu pude perceber como é desigual esse processo. E que a política também é para mim. De repente, minha companheira ativou isso naquela menina para anos para frente. Essa menina cresceu e se tornou de mão certa. Então, se tornou o quê? De mão certa. De mão certa. Uma guerreira, a Dilma, inclusive, que enfrentou muito do que enfrentou exatamente por ser mulher. Né? O Lindbergh fez uma fala lá na vinda de Lula em Campina Grande, onde ele reivindicou o mandato da Dilma e o Parque do Povo inteiro chamou o nome de Dilma. Acho que aquele foi extremamente importante, inclusive para o veneziano que votou no golpe escutar isso sentado ali. Um recado do povo da Paraíba. É um recado, inclusive, do Lindbergh. Eu posso estar aqui com você, mas você se liga que a gente está de olho, né? Então a gente precisa ter muita atenção a isso. Então, mas é isso que eles querem. Para dizer que a política não é para nós. A política não é para um guri que nasceu no sertão do Ceará, né? Que nasceu no nosso semiárido, foi embora para Pernambuco, lá se formou, não. Política não é para mim, para eles. Então, porque quando a gente chega num debate, eu escutei isso dentro do meu trabalho, tá? De
gente importante no Ministério Público da Paraíba, que olhava assim, olhou para mim, veio dar os parabéns eram assim: quero aqui dizer que a gente tá orgulhoso. Parabéns, porque você fala muito em nome do Ministério Público e a gente ficou com medo de como ia ser essa representação, né? Ou seja, você tava lá, mas a gente não sabia o que você ia fazer, né? Por quê? Por que não sabia o que eu ia fazer? Por que eu não sou capaz de fazer? Por que eu não posso representar os servidores, as assistentes sociais, o povo da Paraíba no espaço de governo do estado da Paraíba ou na Câmara Federal, onde agora eu estou como candidato? É nosso lugar. Nosso lugar enquanto historiador, historiadora, enquanto pedagoga, enquanto assistente social, enquanto engenheiro, enquanto camelô, enquanto jardineiro, enquanto faxineiro. Nós aqui temos hoje no pessoal o candidato que é gari, candidato que é servidor técnico do INSS, eu que sou assistente social, advogado, zeladora, microempresário. Então nós temos diversidade dentro do PSOL. Por quê? Porque é um partido que entende que é feito para trabalhadores e trabalhadoras. Não é um partido para todos, Matheus. O PSOL não é partido para todos. Eu não vou ser um deputado federal de todos. Eu não vou ser um deputado federal do grande empresariado que quer retirar direitos. Sabe? Não vou ser. Eu vou ser um deputado federal dos trabalhadores e das trabalhadoras. Eu vou lá para desfazer tudo isso que eles impuseram de 2016 para cá. Que não é só, entre muitas aspas, os deputados e as deputadas federais que votaram anti-povo. Eles votaram porque eles estão representando uma classe. Eles estão representando um poder econômico que banca desde a eleição até as viagens dele e muitas coisas no decorrer do mandato. Então o nosso enfrentamento é muito maior. Não é só personificar a política. A forma como eles estão fazendo hoje de olhar para a política e demonizar a política e atacar os parlamentares, os políticos, é desviar desses que representam realmente o ataque ao povo, que é o poder econômico, que é continuar cada vez mais rico. Esses a gente precisa atacar. Por isso que a gente entende que o sistema capitalista, que nunca deu certo, ele precisa ser destruído. A gente precisa ter um sistema onde nós possamos viver de forma igualitária. Onde eu possa comer o tanto que você possa comer. Onde a gente não precisa ter criança no sinal pedindo, ou na frente do supermercado, ou com cartaz parado. Um país que é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, o primeiro em proteína animal, tem 60 milhões de pessoas em insegurança alimentar. No governo Lula, ou melhor, era Dilma já 2012, isso. No governo Dilma, foram quase 600 milhões de reais nos programas de aquisição de alimentos para enfrentar a fome. No ano passado, 21, nesse desgoverno, foram 56 milhões em plena pandemia, onde o povo mais precisava de comida. Ou seja, 10%, menos de 10%. Então, tá nítido qual é o nosso lado nessa luta, né? Então, é por aí que a gente vai continuar. Quando veio essa pré-campanha, observando os passos que o pessoal estava dando, tanto a nível nacional quanto na Paraíba, tiveram dois que me surpreenderam. Um foi o fato do pessoal, acho que pela primeira vez, não lançar candidato para a presidência e apoiar a candidatura do ex-presidente Lula. E o segundo foi a nível local, porque assim, eu te enxergo como o maior nome do pessoal na Paraíba. Desde muito tempo atrás. Dessa campanha de 2014 eu também via, e caramba, ele deve ter um casão mesmo. E aí, de repente, quando eu pensei, eu digo, não, Tarcísio vai sair para governador. Sair, ou senador, eu pensava isso. E aí, Tarcísio Teixeira, pré-candidato a deputado federal. Gente, aí eu vim entender depois. O presidente Lula precisa ganhar no primeiro turno, como você evidenciou, mas não apenas. Ele ganhando, ele vai precisar de uma bancada forte na Câmara Federal. E você estando lá, eu tenho certeza que, com certeza você já deve ter no seu projeto essa revogação de tudo que foi feito de mal de 2016 para cá, em termos práticos, Tássio. Qual é a sua ideia? Assim, chegando lá, dia 1º de janeiro de 2023, empossado, o que é que você tem na mente nesses próximos 4 anos, ajudando o presidente Lula a revogar tudo de ruim que foi feito do golpe para cá? Me permita, antes de falar de Adjane... Vamos falar da Adjane. A Adjane Simplício é uma grande amiga e dirigente política. Ela é presidenta do PSOL hoje, é uma guerreira
e que está representando muito bem esse campo popular da esquerda, das mulheres, da comunidade LGBTQIA+, da educação nessas eleições. Ela participou de uma sabatina com a juventude organizada pelo Jornal da Paraíba, que para mim foi um dos momentos onde eu digo, caramba, não podia ser outro nome para essas eleições, porque ela era firme naquele momento, mas ao mesmo tempo ela falava com o coração, sabe? Ela trazia gente. Eu lembro que naquele momento eu me arrepiei em vários momentos, assim. Ali não era o Tárcio que era para estar, sabe? Ali não eram outros que já passaram nesse momento. Ali é para ser a Arijane, nossa candidata ao governo do estado da Paraíba, porque ela tá fazendo isso com muita vontade. Ela tá provando para as pessoas que na política é possível e deve existir afeto. A gente tá aqui porque a gente cuida do outro, cuida da outra. Então a gente tá mostrando isso. E isso tá muito bacana. Ela vem numa crescente assim. Eu acho que o que eu comecei em 2014 e eu vim sentir o desenvolvimento disso muito depois, ela começou e já é outra Arijane hoje. Tá? Esse crescimento dela é muito maior do que foi o meu naquele determinado momento. E eu tô muito feliz com isso, porque assim como a gente falava que a presidenta Dilma ela foi golpeada também por ser mulher, né? Muita gente durante o golpe dizia, se fosse fulano, se fosse Beltrano, não tinha acontecido, responsabilizando ela e não responsabilizando os bandidos que estão lá no Congresso Nacional e que golpearam e que retiraram uma presidenta democraticamente eleita. Então a Arijane é uma representação fundamental para esse momento. As mulheres precisavam estar aqui. E ao contrário do que aconteceu em São Paulo, onde nós temos um candidato de esquerda e por isso o Boulos retira a candidatura e vai a deputado federal, porque também entende que a gente precisa ocupar a Câmara. Lá em Fortaleza, no Ceará, a gente está falando em termos de governo, quando a Adelita retira a candidatura ao governo e vai a deputada federal, também porque tem um candidato de esquerda, aqui na Paraíba não. Na Paraíba a gente olha para um lado, para o outro, vê o atual governador alinhado com um cara que é bolsonarista, que veio agora, durante as eleições, dizer que vota em Lula. Mas teve com o Bolsonaro o tempo todo. E os Ribeiro votaram em tudo que Bolsonaro pôs no Congresso Nacional. Tudo antipovo, eles estavam lá votando. Então não dá para dizer, apesar dele ser do PSB, um partido parceiro que nacionalmente está na coligação com o PSOL. Inclusive em São Paulo, o presidente do PSOL, o companheiro Juliano Medeiros, presidente nacional do partido, é o primeiro suplente do candidato do PSB ao Senado. Mas aqui é impossível com isso a gente caminhar. Quando a gente olha para os companheiros do PT, as companheiras do PT optaram por ir com o veneziano. Para a gente, o pessoal não caminha com partidos de direita, sabe? A gente não faz coligação com o PSDB, com o MDB, com o DEM, né? Que não é mais DEM, que não é mais PFL. Olha, eles ficam mudando o nome para enganar PDS, a gente. Não é mais mas é as mesmas coisas, continua sendo o mesmo agrupamento político, né? Então não é com a União Brasil. Esses partidos aqui a gente não faz coligação. Então nós entendemos que na Paraíba nós precisávamos ter uma candidatura que representasse esse campo político para fazer o que a companheira Arijane está fazendo, né? E eu pude ir para um debate no Congresso Nacional, ocupar a Câmara Federal para dizer, ou melhor, para fazer, Matheus, já indo mais objetivamente para a sua resposta, o que eu disse para o presidente Lula em Campina Grande, quando eu tive a oportunidade de estar com ele lá em Campina Grande. Eu disse, presidente, eu quero ser deputado federal para lhe ajudar a desfazer todas essas maldades de 2016 até os dias atuais. Então a gente precisa garantir a revogação dessas medidas. Que medidas são essas? É devolver ao povo a aposentadoria que foi tirada por Bolsonaro. É devolver ao povo os recursos das políticas públicas que foram cortados com a emenda constitucional 95, que foi aprovada ainda por Temer, com o voto do então deputado federal Jair Bolsonaro. É a gente devolver ao povo o emprego e os direitos trabalhistas que foram retirados com a reforma trabalhista. É tirar da comida do povo as dezenas e centenas de agrotóxicos que ele liberou. É tirar da Amazônia os garimpos ilegais. É devolver
para a população indígena, um momento que nunca foi tranquilo, mas o mínimo de segurança que era garantido em outro momento. É atacar de uma forma muito direta o genocídio da juventude negra que segue a todo vapor. Veja que o Supremo decide que em período pandêmico não pode ter operações nos morros no Rio de Janeiro. E é o período onde mais teve chacina no Rio de Janeiro. É um recado dessa ultradireita, dessa milícia, para o maior órgão de justiça do nosso país. Então eu vou ser deputado federal para enfrentar tudo isso, que tem representação aqui na Paraíba. E a gente vai enfrentar isso, continuar enfrentando aqui, como temos enfrentado, e vamos enfrentar também em Brasília. Essas medidas serão, sim, uma das primeiras medidas do nosso discurso, do nosso enfrentamento dentro do Congresso. E agora vamos falar, né, de cultura. Nós dois somos artistas, então daqui, né, para também perguntar a respeito da nossa classe, né, da cultura, que estamos aqui. Então, como deputado federal, o que é que o deputado, vou fazer uma pergunta geral, né, o que é que o deputado federal ele pode fazer para a cultura? Para os trabalhadores da cultura? Primeiro ponto, que eu sou consumidor da nossa cultura, né? Então, eu vivo o nosso centro histórico, eu vivo a nossa nau catarineta, eu vivo o nosso forró, eu vivo as noites da nossa cidade, eu vivo as músicas da nossa cidade, né? Curto de tudo. Eu falava de Chico César lá no comecinho, um dos poucos CDs que tinha em casa, né? Mas eu hoje tô ali com Totonho, né? Com Natália Bellar, com Falcão, com uma turma gigante que nós temos no estado da Paraíba. Então, se eu curto, dá uma pausa, fazer uma propaganda, né? Agora no dia 9 e 10, eu estou inclusive no processo de organização de um festival. E ali a gente tem a cara da nossa, não só da nossa cidade, mas da nossa região. A gente tem a ciranda, a gente tem música eletrônica, a gente tem negritude, a gente tem comunidade LGBTQIA+. Então a gente tem uma diversidade presente naquele momento. E isso já diz muito sobre o que nós entendemos enquanto cultura, não é? Mas enquanto deputado federal, além de continuar como um consumidor da nossa cultura, eu vou poder tanto levar nacionalmente tudo que a gente tem aqui, fortalecer, potencializar, mas vou poder também apresentar um projeto de lei ou seguir o que já existe lá com relação ao financiamento da nossa cultura. Se a gente garante o piso de 2%, duas PECs que já existem no Congresso Nacional, em âmbito nacional, 1,5% dos recursos estaduais e de 1% dos recursos municipais, isso já é um salto gigantesco para a cultura paraibana e para a cultura brasileira, já que a gente está falando de uma emenda constitucional que vai alcançar o nosso país inteiro. Depois, se a gente deixa de uma forma mais regulamentada, o acesso a esses editais ou aos editais que sairão para frente. Uma coisa são vocês, pessoas com nível de formação específica, tá? Eu, e a outra é um artista da cultura popular que não sabe ler nem escrever e que faz arte melhor que qualquer um de nós. Uma arte específica e raiz e que passa por dificuldade e que precisa sobreviver e ser repassada para outras gerações. Por que ele vai fazer e participar do edital da mesma forma que nós? Por que a gente não abre formas mais acessíveis para essa participação? Com um vídeo, com expressão, ou mesmo com o reconhecimento dos mestres e mestres da cultura popular, que é muito limitado em termo quantitativo no nosso estado. Claro, tem uma legislação específica, mas a gente pode ver como trabalhar isso nacionalmente. Acho que esses são elementos que são centrais, porque sem recursos a gente não faz política pública, não garante uma cultura que seja, de fato, crescente, né? É muito bonito você dizer, pô, a nau catarineta é linda, ó, não, segue aí, continua essa parada assim, mas e como? Uma expressão artística que junta numa apresentação pequena, dezenas. Se quiser juntar o grupo todo, como faz tempo que a gente não vê, quase centena de participantes. E muitos dos paraibanos e paraibanas nunca viram a nau catarineta, tá? Porque só tem 2 no Brasil hoje. Já foi algo que a gente tinha em Mandacaru, tinha outras. Não, hoje a gente tem a de Cabedelo. Mando um abraço pro Tadeu, que faz essa resistência lá junto com muitos e muitas artistas na cidade. Então a gente precisa ter esse financiamento,
precisa ter esse acompanhamento e entendo que quem vive, consome e curte vai ser parte desse processo. Vai contribuir muito mais para essa transformação. E voltando pro baque, recebi agora recente a minha alfaia. Não toco, tá? Desde os 14 anos que eu vejo, que acompanhei aquele movimento. E chegou uma hora que eu digo, sabe de uma coisa? Toda vez que eu via um show, um negócio, eu ficava, eu digo, eu vou aprender esse negócio agora. Eu comprei meu alfaia, acho que aos 44 eu consigo ainda. Ou melhor, eu vou aprender até tanto, como disse o Cássio pra vir outro dia. Não, bota na sua cabeça, eu vou aprender em tal dia, com tanto tempo a tocar. E não que eu ainda possa. Eu vou aprender esse negócio. Ajuda, é fácil. Sobre esse negócio da cultura que a gente tava falando agora, que Kinara é um exemplo muito próximo da gente. Ela faz parte da fundação. Fala um pouquinho, Kinara, do Balaio. Então, vou aqui, né, vender meu peixe. Venda seu peixe. A Baleia Nordeste é uma ONG, né, que está localizada ali no Centro Histórico. A sede linda. É uma sede maravilhosa. E que a gente também vem passando por esse desmonte, né? Falta de financiamento. E aí é uma luta incansável, né, da presidente Joana Alves, que tá ali, que inclusive, hoje o forró é patrimônio, vou encher a sardinha dela. É forró. O forró é considerado patrimônio imaterial brasileiro por conta da luta dela, né? Mais de 10 anos de luta aí e também de resistência daquele local ali no Centro Histórico. Eu fico muito feliz, eu digo assim, olha, foi direcionado eu trabalhar ali no Centro Histórico, que eu gosto tanto, e tá ali perto, e eu fiquei muito triste também com o Espaço Mundo que fechou, né? A gente perde ali um espaço que os artistas paraibanos podiam se apresentar e estavam ali pra gente conhecer também o que eles estão produzindo. Eu vi um tweet de Elon essa semana falando que os músicos paraibanos, né, eles têm uma força, têm uma expressividade que a gente não tem noção de como é grande. Às vezes, quando eu fui pro FIG, já tô falando outras coisas, eu sou muito aleatória. Quando eu fui pro FIG, eu viajei com um artista, né, com o Titá. E ele tava falando o quanto que os músicos paraibanos, eles, as pessoas gostam, assim, curtem e endeusam, não endeusam, né, mas assim... Idolatram mesmo. E aqui a gente não faz tanto, né? Falta esse bairrismo, que é uma coisa que a gente tecla muito no Paraíba Threads. Que foi com Cátia de França. Fizeram um grupo com os músicos que iam tocar lá no cantinho. E a foto do grupo era em Pernambuco, né? E aí a foto do grupo era com Cátia de França. E eu fiquei assim, eu digo, gente, porque ela merece todo assim, o reconhecimento do mundo, né? E voltando ao Balé Nordeste, eu vejo ali muito próximo de todo mundo ali que tá no Varadouro, né? Procurando por financiamento, por editais. A gente faz um trabalho, como o Tassi falou, a gente trabalha com cultura popular, né? Com os repentistas, com cordelistas, com forrozeiros, com as mulheres de ciranda, do coco e tudo mais. Pega tudo isso que é de cultura popular, a gente tá trabalhando, capoeira, tudo mais. E um dos serviços que a gente oferece é justamente do edital. Porque os artistas populares que chegam lá não tem nem celular, não tem WhatsApp, não tem as fotos. Aí precisa de portfólio, precisa dos comprovantes de cachê, precisa de tanta coisa, é uma lista, assim, gente, eu sento na frente daquele computador, eu demoro, assim, dias pra conseguir responder, aí chega uma pessoa que não tá nem com WhatsApp, não tem... Começou faz 40 anos, mas que naquela época não tinha nem celular. Aí como é que vai comprovar que tá trabalhando? E aí fica de fora. A gente já sabe como é difícil, né? Hoje em dia, um artista tá em todos os lugares, e aí vê um cantor de cultura popular, que a gente quase não tá vendo, né? Em tanta evidência. Inclusive, mais sardinha, estamos com um projeto Vai, mulher. de circuito nas praças, né? Levando cultura popular para as praças de João Pessoa. Começou agora em agosto e vai até dezembro. Então sigam lá, Balé Nordeste, que a gente vai estar divulgando, levando cultura popular, né? Repentistas, cordelistas, embaladores de coco para as praças, para a população. Também pensando nisso de levar a cultura para o povo, né? De não deixar só em alguns os espaços. Como a gente não tem ônibus nem para ir, né? Nem para chegar nos espaços, para chegar no centro, para voltar no centro a gente não tem. Então a gente tá levando até os bairros. Isso. É sobre isso. É sobre isso. Uma verba que ajudaria tanto, que hoje está em orçamento secreto. Né? Pessoal, eu de 2007 a 2013 tava mais na parte do consumo, né?
Aí quando foi em 2013, eu estava na presidência do Conselho Regional de Serviço Social da Paraíba, se falou de Titá e eu lembrei disso, e ali eu tive a oportunidade de ter uma aproximação maior com alguns músicos, um projeto chamado Aguaceira, que era exatamente para fazer o contraponto a um projeto da Assembleia Legislativa que fazia um debate super troncho sobre o enfrentamento à seca, ao invés de falar em convívio com a seca, ao invés de falar em medidas que permitam a população do semiárido viver no semiárido. Nós temos tecnologias que permitem essa vida. E esses artistas organizaram junto com vários sindicatos, e na época eu, presidente do Conselho Regional de Serviço Social, a ADUF, com o professor Ricardo Lucena, foi quem coordenou esse processo. E eu lembro, já peço desculpa se eu esqueci de alguém, mas eu vou arriscar dizer o nome em tudo aqui, tá? Eu lembro que você falou de Titá, Titá era um desses. Tava o Titá, o Escurinho, o Adeildo, a Glaucia Lima, Patativa e Pertinaz. E o pessoal da banda que também acompanhava ali o grupo. Então, aquele momento ele foi muito rico para mim, porque além do espaço político que eu já ocupava, aquele Tássio mais pé na porta mesmo, de enfrentamento e tudo, eu pude me aproximar dessa sensibilidade. Eu pude ver uma outra forma de fazer política com aqueles artistas, com aquela artista incrível que é a Glaucia. Então ali eu fui vendo essa sensibilidade. Quando eu fazia uma fala numa rádio que via a fala de algum deles ou dela ali, eu dizia, caramba, isso é por aí, né? E eu fui aprendendo e ajustando muito. E perguntava muito, e conhecia muito, e ouvia muito aquele povo incrível, lindo. Então, dali pra frente, a minha relação também começou a ser mais próxima com isso. O festival mesmo que eu fiz referência antes, Escurinho tá organizando junto comigo, ou melhor, eu tô organizando junto com ele. Tem uma experiência e uma caminhada aí incrível, né? Então, sim, sou muito feliz e muito grato, assim, de ter tido esse momento e de ter uma relação diferente com a cultura paraibana na atualidade. Inclusive, o meu jingle, ele foi feito pelo Totonho, então não tem como ser esse belo jingle que a gente tá na campanha. E como isso salva vidas, né? Porque eu sou um exemplo. Na minha infância, teve um projeto cultural da Prefeitura Municipal de João Pessoa, eu era aluno da rede municipal, que era o ano cultural que tinha os artistas, né? E no ano cultural Zé Ramalho, em 2010 ou foi 2011, foi 2010, eu ganhei um violão. Eita. Então foi ali que eu aprendi a tocar violão, e hoje eu sou músico por causa disso, por causa de uma ação de política pública. Outros colegas meus, a gente dividia aquele violão, a gente aprendia no projeto Mais Educação também, a gente tinha aulas de violão no projeto Mais Educação. E muitos colegas meus hoje foram para outros caminhos, no mundo das drogas, enfim, alguns já foram assassinados. E, enfim, eles não tiveram a mesma oportunidade que a gente teve de se integrar na cultura, foi uma forma de salvar a gente. Eu acho que salvou a gente. Sim. De uma forma. Como é que essa questão da cultura entra também como um incremento nessa questão da discussão da segurança pública, nessa questão do combate às drogas? Como é que tem essa questão da cultura, do esporte, do lazer no combate à criminalidade de forma geral, na diminuição da criminalidade? Eu acho que é importante essa reflexão no sentido do acesso, não é? Porque se a gente vai falar em segurança, Matheus, a gente está falando em prevenção antes de tudo. Nós entendemos que antes de pensar em mais polícia, antes de pensar em mais viatura ou em mais armas, a gente tem que pensar em mais educação, mais saúde, mais esporte, mais lazer, mais cultura. Então, o acesso a essas políticas públicas já é uma forma da gente enfrentar esse processo de violência. Não tenho dúvida, se a gente tivesse moradia, alimentação, acesso, direito à cidade de uma forma mais ampla, a gente viveria em um lugar muito mais seguro, muito mais harmônico nessa discussão como um todo, né? Então, hoje, qual é o acesso que a população da nossa cidade tem à cultura? Não tem. Tá? Mesmo num show que é aberto, mas e quando tem um show que é lá no ponto dos R$100, como a gente teve a festa agora? Passagem R$4,30.
né? Aí junta aí de volta. Quando tiver Ninguém Quando vai tiver só. ônibus. Quando tiver ônibus, aí ninguém vai só. Aí mãe, aí pai, né? O irmão. Não vai, gente. Não vai, não é só ter um show gratuito, não é disso que a gente tá falando. Tá falando de uma questão pontual que felizmente você teve acesso e outros colegas não, tá? Que deve ser feito de uma forma estrutural e não uma política do governo fulano ou beltrano, mas uma política do estado da Paraíba ou uma política da nossa capital Paraíba, onde a gente tenha diretamente um acesso para quem queira dali utilizar. Não dá pra gente falar de política de esporte quando o edital do Bolsa Atleta ele saiu agora. E esses outros meses todos, como era que essa turma que tá aí como atleta, é que a gente tá falando de atleta ainda, tá? E além disso, uma piscina que não funcionava. Alguns atletas, por relações anteriores com outras escolas ou clubes, foram treinar nessas escolas. E os demais que não tem? Foram treinar onde? Que nível é esse de equilíbrio de esporte e lazer? Então esse enfrentamento, esse olhar para a segurança, com essa prevenção e envolvendo a cultura é fundamental. E entender cultura como identidade, Matheus. Como identidade, eu acho que esse é um aspecto central, assim. Sabe? Nós temos uma diversidade no nosso país, tá? Eu acho que salvo engano, é a Adeilton. Diz, esse negócio de artista da terra não, a gente é artista do mundo, minha música tá pro mundo todo, né? E tá mesmo, a nossa cultura aqui não tá atrás de ninguém, né? Nós temos as nossas características e coisas que hoje só tem aqui, por exemplo, a Nau é aqui no Ceará. Essas duas, salvo engano, pelo menos nos últimos debates que eu tive, foi o que eu vi de referência de quem atua diretamente ali. Então isso é ou não parte da nossa identidade? Né? A gente precisa. E o que é cultura? Além da música, além da dança, a gente tem a nossa comida. Não é? Difícil falar isso em tempos de fome, né? Difícil falar isso em tempos de fome. Mas a nossa comida é parte da nossa formação cultural. O nosso turismo, porque a gente fica falando de quem vem da Europa, de quem vem dos Estados Unidos, de quem vem do Rio Grande do Sul. Quantos daqui, da Paraíba, não conhecem a nossa Paraíba? Nunca foi no Pico do Jabre. Não conhece a Pedra de Ingá, que é aqui do lado. Eu não conheço. Gente, é disso que a gente tá falando. É da gente poder se viver, nos conhecer a Paraíba. Então ter esse acesso como um todo. Então quando a gente diz em direito à cidade, a gente tá falando desse todo. Não é uma política de cultura pontual numa escola X. Tá? Não é um show isolado num lugar Y. É como isso possa interagir, como isso possa se conectar, como as pessoas possam ter esse direito. Então entendo que esse é o primeiro passo para a gente ter uma segurança mais humanizada dentro da pauta dos direitos humanos. Na minha geração, na minha turma, lá no centro do Recife, na época, alguns seguiram o mesmo rumo dos seus amigos. Qual era a minha sorte? O apartamento de minha tia, ela era mais próximo da área mais movimentada, né? Na Boa Vista, um bairro médio da cidade. Não estava diretamente no ídolo da insegurança. Então, eu, quando voltava para casa, estava longe de outras situações. E minha mãe, rapidamente, sabendo onde eu estava e com quem eu andava naquele período todo, me botou no Senai para fazer meu curso de mecânica de auto. Eu fiz meu curso de mecânica de auto, minha carteira de trabalho é assinada quando eu tinha 14 anos, exatamente para entrar nesse curso no Senai. Fiz meu estágio na empresa Progresso, então era manhã e tarde no Senai, e à noite fazendo o meu ensino médio numa escola pública. Então não ia ter tempo para mais nada aqui, né? Então minha mãe fez: ocupa esse menino, ocupa esse menino, né? Mas em compensação, minha formação foi o quê? Trabalho. Eu hoje, se abrir um motor, eu não sei mais de nada, tá? Mas a minha disciplina com horário, com relação com as pessoas, com hierarquia profissional, tudo isso é da formação industrial. Eu consigo perceber isso, daqui que eu venho, tá? Então, enquanto eu tive acesso a essas políticas, outros dos meus colegas estavam sem nenhuma orientação. E quem mata na insegurança, quando se fala de droga, Matheus, Kinara, não é diretamente a droga, não.
é a falta de informação, é a mentira, é a falta de fiscalização, é a falta de uma política de redução de danos, é a falta de um diálogo, porque hoje muitos dos que alguns tratam de droga de uma forma negativa, na verdade está gerando emprego, está gerando renda. Veja, no Brasil estima-se que sejam quase 16 bilhões de reais movimentados pelo tráfico. Se a gente tem uma fiscalização disso e um processo de regulamentação mais amplo, que permita às pessoas terem acesso a essa produção, à informação, seu uso para a saúde, seu uso recreativo, a gente não teria ninguém consumindo, morrendo porque consumiu uma coisa misturada. É a desinformação que mata. Não ia ter alguém consumindo porque um colega deu uma substância que ele não sabia que precisava, além de tomar, estar alimentado ou bebendo água. Ou quantitativo, se você for usar, ele não vem com uma bula. Esse aqui você só usa um quartinho. Né? Então, quem não sabe pode se prejudicar, ou seja, desinformação. Na política de drogas, uma das coisas que eu tenho trazido no nosso debate é que um dos aspectos que a gente precisa mudar na lei de drogas, na regulamentação, é dizer quem é usuário e quem não é. Porque como a lei não diz quem é usuário é quem for pego com o quê, se o filho de alguém rico, lá em Cabo Branco, for pego com 50 de maconha, ele estava indo para a festa com os colegas. Deixa o menino, deixa a criança, ele estava só levando a coisinha para a festa. Mas se é um jovem negro da periferia que é preso com um fininho, ele vai ser diretamente detido, preso e levar tapa. Se não assassinado, com esse genocídio que a gente vive no nosso país. Então o debate de drogas aqui é muito mais amplo. É preciso na lei de drogas dizer se está portando tanto de substância tal, tanto de substância Y tal, é usuário. Porque quando não tem, o policial, o juiz, o promotor, que vai dizer que é. E na caneta deles, quem vai surgir como traficante é sempre a juventude negra e pobre do nosso estado. E não a elite branca da nossa Paraíba. Então o debate de drogas ele tem que ser tratado com muito mais seriedade. Com muito mais seriedade. E além, Kinara, do debate de saúde. Tá? Além do debate de saúde, estou falando do social das drogas. Vamos lá. Tá aqui tomando sua cerveja. Já pensou se o álcool sendo proibido, você tendo que buscar a sua garrafa de cachaça, bebida tradicional da nossa Paraíba, no lugar mais inseguro e escuro da nossa cidade? Vamos lá, vou comprar minha cachaça ali, já olhando para um lado para o outro, comprou, vai vir escondido, com medo, vai tomar, tá misturada, porque não tem Anvisa, não tem nada, tá misturado com etanol, vai tomar, vai cegar, vai ser mais custo para a saúde pública, corre o risco de no caminho a polícia me parar, dizer que eu sou um bandido, me dar uns tapas e me levar preso, porque eu tô comprando a cachaça. E eu tô dizendo isso porque o álcool já foi proibido em vários países do mundo, tá? Inclusive nos Estados Unidos. Tá? Exatamente, inclusive nos Estados Unidos, onde dezenas e centenas de pessoas ficaram com várias sequelas porque estava comprando sua bebida adulterada. Muitas vezes a pessoa morre quando consome uma droga, não é porque está consumindo aquela droga, é porque ela está misturada com outra coisa. Então a gente precisa ter uma política de testagem no nosso país, como existe em outras tantas, de informação em sites de que tal substância ela está com um risco X para a população. Se você for consumir isso, consuma em um lugar mais frio, beba água, não troque sua seringa. São políticas de redução de danos que evita mortes, que economiza no sistema público de saúde, que evita o ataque dessa segurança pública racista que nós temos no nosso país. Então, o debate de drogas, ele é sim uma pauta que eu tenho tratado com muita seriedade e que quero fazer esse enfrentamento no Congresso Nacional. Estamos distantes dessa realidade? Pior que não. No Brasil, nós já temos muitos profissionais que trabalham, por exemplo, com a terapia psicodélica, com LSD e psilocibina, que é a psilocibina, a substância dos cogumelos mágicos, que trabalham com essa substância. Os Estados Unidos, ele está muito à frente nessa pesquisa.
sabe? Já tem o processo de legalização da maconha em dezenas de países mundo afora. Que tá, Uruguai zerou morte por conta de tráfico com relação à maconha. Ninguém morre porque vai comprar sua maconha escondida. Ninguém passa mal porque comprou uma substância misturada com alguma coisa que não presta, né? Nos Estados Unidos, da mesma forma. Agora, a gente precisa saber que legalização nós queremos. Porque a legalização que pode acontecer no Brasil é uma legalização que vai servir para a indústria e que não vai servir para as associações e que não vai servir para a população poder plantar em sua casa. Porque a indústria pode e nós, povo, não podemos. Porque um óleo de R$2.000 produzido por uma empresa que a qualidade é extremamente inferior ao produzido pelas associações, que é vendido por R$200, R$300 não pode. Sabe? Que legalização nós queremos? Uma acessível para a população ou uma legalização que siga essa máfia que é a indústria farmacêutica no nosso país? Ainda tem isso, né? Então, é o modelo. Ou seja, eu acredito que nós estamos muito próximos da legalização, principalmente da maconha, no nosso país. Seja para uso social, seja para uso medicinal. Para os dois, está bem perto disso. Agora, se for essa outra legalização, essa do capital, ela vai vir de uma forma nefasta e não vai atender a população como um todo. Já existem vários remédios à base de maconha hoje que é comprado em farmácia, por esse preço absurdo. Quem é que tem acesso a isso? Por que não está no SUS? Já que é um remédio e serve pra gente. Por que a população pobre não tem acesso? Por que a população pobre é quem é assassinada quando está com maconha, mas quem é para usar maconha para sua saúde é o rico que está consumindo? Eu preciso inverter essa lógica. E é esse enfrentamento que eu estou fazendo nessa campanha e que vou fazer no Congresso Nacional. Muito bom, isso aí engrandece demais o debate. Traz pra gente uma visão muito mais ampla do que simplesmente aqueles guias de 30 segundos. Vou lutar por saúde e educação. Que muitos candidatos, como você sabe bem, de vários partidos são um debate raso. Satisfeita, Kinara? Muito. Eu tô aqui muito feliz. Foi uma aula, né? Uma conversa que virou aula e que tudo. E eu tô muito feliz por essa conversa. Falou de Áurea, né? Foi minha professora também. Só um parêntese aqui. Foi minha professora na UFPB. Semestre passado. Ah, verdade, ela falou. Depois da sua vez que a gente teve junto. Ai, mulher, até falou. Tássio, pra gente finalizar, qual o legado que você quer deixar com a sua carreira política, com os debates que você provoca, com os pensamentos que você traz à tona? Qual debate você quer deixar assim para as futuras gerações? Pra gente. Eu quero efetivar tudo isso que eu acredito e quem esteja acreditando também nessa caminhada, efetivar essas políticas dentro do Congresso Nacional. Materializar esse enfrentamento à fome. Transformar a realidade da nossa segurança pública. Ter uma segurança pública democrática e popular. Descriminalizar a natureza. Enfrentar a fome e a carestia. Quero materializar essa medida que a gente está chamando de revogaço, que é, na verdade, cancelar todas as medidas antipovo que vêm do golpe de 2016 até os dias atuais. E para isso ser mais possível, nós precisamos ter uma eleição ainda no primeiro turno do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, onde o pessoal está junto já desde a pré-campanha nessa jornada. Então eu espero, enquanto deputado federal, antes de tudo espero ser eleito deputado federal, já peço o voto de todos e todas que estão acompanhando Paraíba Trend nesse momento, todos e todas que estão aqui nas minhas redes sociais acompanhando esse debate, para que possa votar no 50-13. 50 de PSOL, 13 do presidente Lula. É o número de Tássio Teixeira para deputado federal. Bom, a gente vai chegando ao fim. Eu queria agradecer a presença. Tássio, muito obrigado pela disponibilidade, por tá aqui disposto a conversar com a gente. Um molequinho tão novo, né, rapaz? Tão petelhudo lá no Twitter, mas a gente quer engrandecer esse debate, a gente quer ajudar as pessoas a escolherem o voto. Eu acho que hoje foi um dia maravilhoso pra gente. Foi, como o Kinara falou, é uma aula. E
Muito obrigado pela acolhida. E como diz na música, vamos pra frente que pra trás não dá mais, né, minha gente? Tchau, tchau. Muito obrigada. Tô com Tássio. Tô na luta. 50